em uma época em que tudo é registrado, arquivado e armazenado, existe um caso que simplesmente não deveria existir. Não porque nunca aconteceu, mas porque todos os registros dele desapareceram, como se alguém tivesse apertado um botão e apagado tudo. E o mais estranho, ainda existem pessoas que se lembram. Tudo começou em uma pequena cidade, aparentemente comum, daquelas onde nada realmente muda. Ruas tranquilas, comércio local, moradores que se conhecem pelo nome. Era o tipo de lugar onde qualquer evento, fora do normal, rapidamente se tornaria assunto de todos. E foi exatamente isso que aconteceu. Em uma noite aparentemente comum, moradores começaram a notar algo estranho. Não era um som alto, nem algo visível à primeira vista. Era uma sensação. Alguns relataram que o ar parecia diferente. Outros disseram que sentiram como se o tempo tivesse desacelerado por alguns segundos. E houve quem afirmasse que ouviu um tipo de frequência baixa, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. No dia seguinte surgiram os primeiros relatos mais concretos. Pessoas afirmavam ter visto uma movimentação incomum em uma área específica da cidade. Um terreno isolado, pouco frequentado, que até então não tinha nada de especial. Mas naquela noite, algo mudou. Luzes foram vistas. Não luzes comuns. Algo mais intenso, porém silencioso. E o mais curioso, ninguém conseguia explicar de onde vinham. As autoridades locais foram acionadas, mas a resposta foi rápida e estranhamente discreta. Em vez de uma investigação aberta, o local foi isolado quase imediatamente, sem explicações claras, sem comunicados oficiais. Apenas silêncio. Dias depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. As pessoas começaram a perceber inconsistências. Notícias locais que haviam sido publicadas simplesmente desapareceram. Reportagens que comentavam o ocorrido já não podiam mais ser encontradas. Sites que haviam mencionado o evento estavam no ar, mas sem qualquer menção ao que havia acontecido. E então veio a parte mais estranha. Alguns moradores começaram a questionar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Mas nem todos lembravam da mesma forma. Enquanto alguns descreviam o evento com detalhes, outros pareciam confusos, como se certas partes tivessem sido apagadas. Mas apagadas de quê exatamente? Foi nesse momento que surgiram as primeiras teorias. Alguns acreditavam que se tratava de um experimento, algo controlado, algo que por algum motivo saiu do esperado. Outros diziam que poderia ter sido um fenômeno natural, desconhecido, algo raro, que coincidiu com aquela noite específica. Mas havia uma terceira teoria, e essa era a que mais incomodava. E se alguém tivesse de fato interferido, não apenas no local, mas na informação, não apenas nos registros, mas na memória. Com o passar do tempo, a situação ficou ainda mais confusa. Pessoas que insistiam em falar sobre o assunto começaram a evitar o tema. Não por medo aparente, mas como se algo nelas simplesmente dissesse para não continuar. E o local permaneceu isolado por semanas. Depois, sem qualquer anúncio, foi liberado novamente, como se nada tivesse acontecido. Nenhum aviso, nenhuma explicação, nenhum registro oficial. Hoje, se você procurar sobre esse caso, não vai encontrar praticamente nada. Nenhuma matéria relevante, nenhum relatório detalhado, nenhum arquivo confiável. Apenas fragmentos, relatos soltos. E pessoas que ainda lembram. Mas aqui está o ponto mais intrigante de todos. Quando diferentes pessoas, que nunca se encontraram, começam a descrever o mesmo evento, com os mesmos detalhes, mesmo depois de tanto tempo. Isso deixa de ser coincidência. Então a pergunta não é apenas o que aconteceu naquela noite, a pergunta real é: por que isso foi apagado? E mais importante ainda, se algo assim pode desaparecer completamente, quantos outros casos podem ter tido o mesmo destino, sem que ninguém sequer perceba?